Paz do Senhor Jesus, eu sou o presbítero Fabiano Lopes e esse é o canal Despertar. Eu quero estar deixando uma palavra de Deus para a sua vida, mas não deixe de se inscrever no canal, adicione o sininho e vidas serão impactadas pela palavra de Deus. Quero estar deixando uma palavra do Senhor, a qual Ele colocou no meu coração, que está no livro de Jonas, e ela diz assim no versículo, no capítulo 4 de Jonas, que diz assim: mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado, e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi esta a minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo grande em benignidade, que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque me é melhor morrer do que viver. E disse o Senhor: fazes bem que assim te ires. Então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente dela. Ali fez uma cabana e sentou-se debaixo dela, à sombra até ver o que aconteceria à cidade. Todos nós sabemos do que aconteceu na vida de Jonas. O Senhor ordenou que Jonas fosse até Nínive e pregasse contra aquela cidade, pois a sua maldade e sua malícia tinha chegado até as narinas de Deus. Mas Jonas, sendo profeta, conhecendo ao Senhor, conhecendo ao Deus que ele servia, ele se desviou do caminho, achando que Deus ia mudar sua direção, Deus que ia mudar o que Deus queria fazer naquela cidade. Conhecendo o coração de Jonas, o Senhor, ali no meio do caminho daquele navio que ele tinha se desviado, o Senhor levantou uma tempestade no meio daquele mar, e ali o povo que estava naquele barco começou a ficar apavorado, pois eles não sabiam o que estava acontecendo, e começaram a jogar seus pertences ali que estavam dentro daquele barco no meio do mar, até que acharam Jonas dormindo no porão do navio. E ali começaram a se questionar e perguntaram a Jonas o que ele estava fazendo naquele navio, pois eles não o conheciam e não sabiam o que estava acontecendo, porque tinha aquela tempestade acontecido no caminho deles. Mas Jonas, ali movido pelo Espírito de Deus, ali ele se lembrou que o Senhor tinha feito aquela tempestade atingir aquele navio. E antes que aquele navio fosse despedaçado, ele pediu àqueles marinheiros que o lançassem ao mar. E logo ali, quando ele foi lançado, o peixe que estava ali sendo enviado por Deus o devorou, e ele ficou ali, e foi mudada a direção do peixe, pois o Senhor tinha algo para fazer naquela cidade. E ali Jonas, ali se arrependendo do que ele tinha feito, de ter se desviado do caminho, orou ao Senhor, clamando ao Senhor ali de dentro do peixe. Jonas se arrependeu do seu mal. E ali, depois daquela oração, o Senhor, ouvindo a oração de Jonas, sabendo que Jonas estava fazendo o que não era reto aos olhos do Senhor, ali o Senhor ouviu a oração de Jonas e pediu que o peixe colocasse para fora de sua boca, ali naquela cidade, no meio daquela praia daquela cidade. Quando Jonas saiu de dentro do peixe, ali todo aquele povo que estava ao redor da praia estava ali vendo o que estava acontecendo. E todos nós sabemos, muitos estudiosos dizem, ou melhor falando, que aquele povo idólatra, quando viu o peixe ali colocando Jonas para fora de seu ventre, ali eles cultuavam uma deusa que tinha ali
que era muito adorada por aquele povo, eles ali atemorizados, pois viram o peixe ali vomitando uma pessoa, ali eles já começaram a ficar transtornados. Mas no outro dia o Senhor mandou que Jonas fosse ali até aquela cidade e pregasse contra ela, dizendo que o Senhor ia destruir aquela cidade e abater todo aquele povo. E ali o clamor de Jonas, a palavra de Jonas foi ali entrando na vida de cada um até que chegou ao rei daquela cidade. Então o rei mandou que fizesse um decreto sobre toda aquela cidade para aquele povo se arrepender. E ali se prostraram todo aquele povo, até os animais foram cobertos de pano de saco, o povo se rendeu ao Senhor. E ali Jonas, já conhecendo a trajetória daquele povo, ele muito se indignou. E ali falando por tudo aquilo que ele já conhecia daquele povo, sabia que aquele povo era um povo mau, era um povo que matava os profetas, era um povo que perseguia todo o povo de Deus, um povo ali que tinha muitas obras más na sua vida, mas o Senhor tinha uma obra para fazer, o Senhor queria salvar aquele povo. E ali Jonas não entendeu o que estava acontecendo, não entendia os planos de Deus. Até que um dia um Senhor ali levantou uma planta, a cabeceira da vida de Jonas, porque Jonas tinha feito uma cabana no monte perto daquela cidade. E no outro dia Jonas viu uma boboreira crescendo do seu lado. E no mesmo dia ela cresceu, floresceu, e no mesmo dia ela morreu. E ali Jonas se indignou com aquela boboreira ter morrido tão rapidamente. Ali o Senhor falou novamente com Jonas, perguntando a ele por que ele teve dó da boboreira que ali cresceu, se levantou e depois ela morreu, e não tinha dó daquela cidade, daquele povo que estava ali, que ele não tinha dado vida àquele povo, não tinha feito aquele povo prosperar, aquele povo crescer, e teve dó da boboreira. E fica uma pergunta para mim e para você nessa hora: o que você está fazendo com a sua vida? É o correto, é o certo? Pode o Senhor ter compaixão da sua vida, assim como teve daquela boboreira? Teve Jonas ali compaixão daquela boboreira, sendo que ele não teve dó daquele povo. Ele teve compaixão de algo que ele não viu crescer e que ele não teve poder para fazer, mas teve dó daquele povo, não teve dó daquele povo, não teve compaixão do ser humano que estava naquela cidade. Fica a pergunta para mim e para você nessa hora. É certo às vezes a gente não ter compaixão de uma pessoa ruim? É certo a gente não ter compaixão de uma pessoa que às vezes fala de nós? Ele às vezes atira uma pedra contra a nossa vida e nós às vezes nos indignamos fazendo o que é errado aos olhos do Senhor? Ou nós temos que fazer igual Jonas, que às vezes o Senhor manda que eu e você vá até ele, pregue contra a vida dele, fazendo a vontade de Deus, e às vezes o Senhor nos impulsiona a fazer a vontade dele, e às vezes a gente se nega, às vezes a gente quer mudar o caminho ali porque o Senhor falou para a gente ir, e a gente às vezes quer se desviar, pois nós conhecemos a natureza dessa pessoa ou de uma cidade inteira. Mas o Senhor nessa hora fala comigo e com você: faz a minha vontade, não importa se é a pessoa ou se é uma cidade, faça a minha vontade e eu vou estar com você. Se for o caso, eu livro você da mão do inimigo, mas faça a minha vontade. Amém? Que essa palavra ela fique com você e a vontade do Senhor prevaleça na minha vida e na sua vida, para a honra e glória do Senhor.